Existe um detalhe muito estranho sobre o Tsuchikage Mu. Quando ele aparece em alguns flashbacks da época em que Madara ainda estava vivo, dá pra ver que claramente ele carregava duas espadas nas costas. Mas quando conhecemos o Mu de verdade, o Tsuchikage que luta na guerra, aquele ninja invisível, usuário do estilo pó, as espadas simplesmente desaparecem. E o mais curioso é que nunca existiu uma explicação oficial para essas espadas simplesmente sumirem. Então hoje, Geninzada, eu quero tentar responder essa pergunta usando apenas informações da obra e um pouquinho de teoria. Por que Mu, o Tsuchikage, abandonou completamente o Kenjutsu? Antes do vídeo continuar, jovem ninja, torne-se membro por um preço acessível. E para começar, vamos voltar um pouco no tempo. Mu foi o segundo Tsuchikage de Iwagakure. Conhecido como o Homem Invisível ou o Homem Nulo, ele possuía uma das habilidades mais absurdas de toda a obra. Mu era capaz de apagar completamente a sua presença, não era apenas ficar invisível. Diferente de outras técnicas de ocultação, a técnica de Mu permitia que ele literalmente escondesse a sua assinatura de chakra. Dessa forma, nem os ninjas sensores mais aptos eram capazes de encontrar Mu em campo de batalha. E como se isso já não fosse suficiente, Mu também dominava o Jinton, popularizado como estilo pó. Essa técnica está acima de Gekkei Genkais, é uma Kekkei Tota. Além de ser absurdamente rara, ela era capaz de desintegrar praticamente qualquer coisa em nível molecular. E além de tudo isso, Tsuchikage tinha a capacidade de voar. Só com isso já dá pra perceber que estamos falando de um dos personagens mais apelões da história. Mas agora começam a entrar os detalhes curiosos. Durante o período em que Mu e Onoki foram até Konoha como emissários para negociar com Madara Uchiha, é possível notar que Mu carregava duas espadas relativamente longas nas costas, lá ele 1000 vezes. Ou seja, em algum momento da vida de Mu, ele foi um espadachim, e isso é muito estranho. Porque se tem uma vila onde o Kenjutsu não é uma tradição, essa vila é Iwagakure. Pense só comigo. Quantos espadachins famosos da Vila da Pedra você consegue lembrar? Provavelmente nenhum, ou no máximo, um ou outro personagem extremamente secundário. Quando pensamos em Iwagakure, a Vila da Pedra, lembramos de usuários de Doton. Essa vila é conhecida por ninjas caracterizados com força bruta e resistência. Kenjutsu, a arte da espada, nunca foi a identidade daquela vila, então Mu já foge completamente do padrão. Outro detalhe interessante que precisamos comentar é que depois desse encontro com Madara, nós nunca mais vemos aquelas duas espadas. Na primeira reunião dos 5 Kage, Mu aparece apenas atrás do Tsuchikage, Ishikawa, e é possível notar que ele não carrega nenhuma espada. Quando ele retorna com o Edo Tensei, também não possui nenhuma espada ou acessório na roupa que indique que ele carregava alguma. E Mu também não indica sentir falta delas. Todo seu estilo de combate gira em torno de 3 coisas: invisibilidade, sensoriamento e Jinton. As espadas simplesmente deixam de existir. Isso mostra que abandonar o Kenjutsu, a arte das espadas, provavelmente foi uma escolha consciente de Mu, indicando que esse estilo de luta já não fazia mais parte do arsenal dele. E então surgem duas perguntas: por que isso aconteceu e como isso aconteceu? Na minha opinião, a resposta está justamente na forma como Mu evoluiu como um ninja. Quando paramos para analisar o conjunto das habilidades do Tsuchikage, percebemos que lutar corpo a corpo e principalmente com espadas simplesmente não faz sentido. Vamos analisar rapidamente. Mu consegue voar, desaparecer e apagar seu chakra. Ele também consegue atacar de muito longe e possui um dos jutsus mais destrutivos da obra. Por que alguém com esse arsenal gostaria de encurtar a distância? Não existe vantagem, pelo contrário, existe desvantagem. O grande trunfo do Jinton depende justamente da distância. Para usar o estilo pó, Mu precisa juntar as mãos e concentrar o chakra, assim criando a figura geométrica e a disparando contra o alvo. Agora imagine fazer isso enquanto está trocando golpes de espada, isso é praticamente impossível. Além de estar com as mãos ocupadas, apenas um corte ou interrupção e seu jutsu seria cancelado. Ou seja, lutas corpo a corpo são justamente o ponto fraco do estilo pó. Quanto mais perto o adversário está, mais difícil fica utilizar a sua técnica principal. Mas agora pense na situação oposta. Mu está voando, invisível, sem emitir chakra. Após achar um ponto cego no campo de visão inimigo, Mu volta a ser visível e então dispara o seu Jinton. Percebem como existe uma sinergia absurda no arsenal de Mu? Agora compare isso com um arsenal envolvendo a espada. O Kenjutsu obriga Mu a fazer exatamente o contrário: se aproximar, entrar no alcance do inimigo, trocar golpes, abrir mão da maior vantagem que ele possui, e simplesmente tudo isso não combina. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma teoria minha, uma teoria do momento em que Mu percebeu que usar espadas não é uma boa ideia.
Para falar dessa teoria, eu preciso falar de Gengetsu Hozuki, o lendário segundo Mizukage, rival eterno de Mu. Os dois eram tão equivalentes em campo de batalha que acabaram desvivendo um ao outro. E aliás, até quando voltam com Edo Tensei, eles não param de discutir. Durante a Guerra Ninja, os dois continuam brigando igual duas crianças. Mu provoca Gengetsu, Gengetsu provoca Mu. E eu preciso falar de Gengetsu porque existe uma informação extremamente interessante que faz parte dessa teoria. No perfil oficial de Mu, dentro do jogo Naruto Mobile, um jogo oficial da franquia Naruto, existe uma informação extremamente interessante. Segundo a informação desse material, as ataduras que cobrem praticamente todo o corpo de Mu existem porque ele sofreu queimaduras gravíssimas causadas pela técnica de Gengetsu, mais especificamente a tirania fumegante perigosa de Gengetsu. Ou seja, com essa informação oficial, temos a noção que em algum momento da juventude, Gengetsu queimou praticamente o corpo inteiro de Mu. E é claro, essa informação não está no mangá, mas também não contradiz absolutamente nada do material. E lembrando que essa informação é de um jogo oficial da franquia, e é justamente aqui que entra a minha teoria. Eu acredito que esse combate realmente aconteceu e que mudou completamente a forma como Mu lutava. Imagine só a situação. Mu ainda utilizava espadas, gostava do combate de média ou curta distância, e então resolve enfrentar justamente Gengetsu. Durante essa batalha, eventualmente, Mu acaba sendo atingido, assim sofrendo aquelas queimaduras terríveis. E nesse momento, Mu percebe uma coisa, seu estilo de luta estava errado. Porque pense bem, Mu já possuía uma habilidade que praticamente nenhum ninja da história tinha. Ele podia voar, ficar invisível, esconder o chakra e utilizar um dos jutsus mais letais da obra. Por que ele insistiria em continuar lutando com espadas? Eu acredito que um confronto tão importante quanto esse tenha sido justamente a experiência que faltava para Mu entender que seu estilo de combate estava errado. E de acordo com a minha teoria, a partir desse momento, Mu iria abandonar completamente o Kenjutsu. E dessa forma ele começa a investir naquilo que realmente fazia ele ser um monstro: furtividade, distância, precisão e Jinton. E sinceramente, os resultados aparecem. Quando vemos Mu na Guerra Ninja, ele simplesmente domina o campo de batalha. O próprio Onoki, que conhece perfeitamente as habilidades de Mu, acaba passando muito sufoco com ele. Mas é claro, toda essa questão do motivo dele parar de usar o Kenjutsu é apenas uma teoria minha. É muito importante deixar isso extremamente claro. Mas vamos continuar. Alguém pode falar, mas um espadachim invisível não seria extremamente perigoso? E bem, Genin, ele seria perigoso sim. Na verdade, seria extremamente assustador. Só que o conceito de um espadachim furtivo funciona muito melhor em Kirigakuri. Os espadachins da Vila da Névoa usam a ocultação da névoa justamente para isso. Eles se escondem, se aproximam e executam. Isso sim é um estilo perfeito para o combate corpo a corpo. Só que o Mu não pertence a Kirigakuri. A sua especialidade nunca foi o assassinato silencioso usando lâminas. Sua especialidade era eliminar o alvo antes mesmo dele perceber que existia uma luta. Há uma diferença muito grande de arsenal para arsenal, vila para vila. E no fim das contas, eu acredito que abandonar o Kenjutsu foi justamente o que transformou Mu em uma lenda. Eu acredito que Mu percebeu isso eventualmente. Talvez tenha aprendido da pior maneira possível depois de enfrentar Gengetsu. E é claro, a obra nunca explica oficialmente por que aquelas espadas desapareceram, mas olhando para a evolução do personagem, suas habilidades e principalmente sua rivalidade com Gengetsu, acredito que essa explicação que eu dei no vídeo faz muito sentido. Mas enfim, Geninzada, deixem nos comentários o porquê você acha que Mu parou de utilizar espadas. Deixe seu like, se inscreva e eu te espero numa próxima.